Fala família, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre igreja primitiva, hospitalidade, generosidade, comunhão. E é incrível, né, como nós hoje a gente tem como referência a igreja primitiva, como a gente quer ser como eles, sendo que a igreja ela é única, ela é uma só, ela não muda ou não deveria mudar. O que muda são os tempos, as estações, né? A modernidade, tudo isso muda, mas a igreja ela deve permanecer a mesma, ter a mesma essência. E quando a gente vai para a palavra e a gente lê o que diz Atos no capítulo 2, a partir do verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós temos isso, né, como uma referência de como a igreja deve viver. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eles viviam comunhão, eles viviam em família, eles estavam juntos, eles eram generosos, eles vendiam bens, eles compartilhavam tudo em comum. Hoje, o que a gente precisa pensar e refletir, eu tenho vivido isso, eu tenho partido pão, eu abro a minha casa para receber os meus irmãos na fé. Como a gente tem vivido a nossa vida cristã? A gente muitas vezes resume a nossa vida eclesiástica como participar de uma reunião, de um culto, e isso faz parte da nossa vida. Mas nós devemos viver diariamente vivendo comunhão entre uns e outros. E nós não podemos cair no engano de achar que a nossa casa é nossa, por exemplo. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, hoje eu sou casado com a Bia, graças a Deus, nós compartilhamos da mesma cama, da mesma mesa, né, dos mesmos cômodos, mas nós precisamos também compartilhar com os nossos irmãos, não a mesma cama, mas a nossa casa. Então, nós não podemos idolatrar a nossa moradia. Nós não podemos, por exemplo, pensar, o que pode acontecer com o meu sofá? E são pensamentos que passam naturalmente na nossa cabeça, porque nós temos zelo com todas as coisas que nós temos, com tudo aquilo que Deus nos deu. Não existe casa humilde demais ou nobre demais para receber os irmãos da fé. Não existe uma mesa pequena demais ou grande demais para compartilhar, para partir o pão. Então a gente precisa ter esse tempo de mesa, a gente precisa ter comunhão, sentar, receber, ir visitar. Se você, por exemplo, é um líder de uma célula e você é solteiro, o simples fato de você fazer uma visita ao seu liderado, dormir na casa dele, óbvio, homem com homem, né, mulher com mulher, e isso já vai fazer uma diferença absurda na vida daquele irmão. Mais à frente, no capítulo 4 de Atos ainda, verso 32 diz: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso é lindo demais, porque é o que a gente está falando, né? Se nós temos hoje uma casa, cara, essa casa é para receber os meus irmãos, né? Se nós temos hoje um carro, é para abençoar dando carona. Se hoje nós ganhamos um salário, faz parte do princípio bíblico, sim, dizimar, mas também nós precisamos ser generosos, ofertar na vida daqueles que precisam e também muitas vezes daqueles que não precisam. Muitas vezes o Senhor vai nos direcionar a abençoar certas pessoas que na nossa cabeça elas não precisam. E muitas vezes também parte do nosso coração querer ofertar, querer ser generoso com alguém por questão de honra, de admiração. Algo que a gente precisa se policiar muito qual foi a última vez que eu abençoei um irmão? Qual foi a última vez que eu paguei a
conta de um irmão. E não é uma conta de um restaurante, que também é bom demais, mas uma conta de luz, sabe? Uma conta de água, um condomínio, um aluguel. Cada um sabe a medida que pode ofertar, cada um sabe a medida que pode ser generoso. E eu me incluo nisso, cara. Qual foi a última vez que eu fui um canal de bênção na vida de alguém? Faz parte da vida cristã colocar a mão no bolso e ser generoso e ofertar. Também oferecer esmolas. A Bíblia fala sobre dízimos, ofertas e esmolas. Então nós precisamos ficar atento ao que a Escritura fala. E muitas vezes nós podemos pensar, poxa, beleza, mas eu gosto até de receber visitas. Eu vou marcar para receber meus amigos num play do meu prédio, na portaria. É muito legal. Se você mora em um ambiente que te oferece um espaço bacana para você estar recebendo visitas, podendo fazer uma confraternização, isso é maravilhoso. Mas vamos lá, nada é comparado à mesa da própria casa, porque isso é sinônimo de intimidade. Então, esse vídeo é para te encorajar. Tenha tempo de mesa, tenha comunhão, visite os seus irmãos na fé, chamem eles para te visitar. Eu tenho certeza que isso vai nos aliançar ainda mais uns com os outros, as outras pessoas, todo o povo vai admirar essa cultura cristã, a aliança que nós temos uns com os outros, a nossa amizade, fraternidade, sabe, admiração recíproca. E tudo isso vai atrair aqueles que ainda não estão em Cristo para a gloriosa vida que vale a pena ser vivida. E se continuarmos lendo essa passagem, ele continua dizendo: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Talvez você está escutando tudo isso que eu estou falando e você para e pensa, nossa, eu não tenho o que ofertar, eu não tenho como abençoar. Ao Senhor, você sempre tem algo para entregar a Ele, mas talvez não seja o momento de você poder ser generoso com alguém, ser um abençoador na vida de alguém. Talvez você esteja na posição de receber, de ser abençoado por um irmão na fé. Descansa o seu coração, porque Deus tem cuidado de vós. E logo em seguida fala sobre um homem chamado Barnabé, e é a primeira menção desse homem na Bíblia. E olha como a Bíblia menciona ele. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Uau, olha essa oferta, olha o que esse homem fez. Esse homem não era preso a nada, esse homem era livre do dinheiro, ele era livre de todas as coisas. E a oferta que Barnabé fez aqui nos alcançou a mim e a você. Ofertas que a gente nem viu, que foram feitas há 10, 15, 30 anos atrás, nos alcançaram. A nossa oferta alcança vidas. Então, meu irmão, seja generoso, vamos ter mais tempo de mesa, mais comunhão, vamos ofertar mais, vamos dar uma resposta ao mundo de quem nós somos. É óbvio que nós já sabemos quem somos nele, mas o mundo precisa conhecer aquele que nos enviou. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, dele, por ele e para ele são todas as coisas.